Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia, praticamente a última desse período, já que semana que vem é semana de prova. E na semana seguinte a gente vai fazer só o encerramento, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao pensamento de Sócrates. Eu pretendo encerrar o slide de hoje, né? Ser bem objetivo, para ver se a gente consegue. E na aula do dia 25, a gente faz um resumão de tudo que a gente viu, tudo que a gente aprendeu, com o objetivo de ficar gravado e vocês possam acessar posteriormente. Como vocês podem ver aí na mídia, as notícias, né? A toda hora sai uma notícia, e depois sai outra desmentindo, mas as aulas, elas já foram autorizadas, as aulas do ensino médio, né, presenciais, já foram autorizadas, mas não existe nada que obrigue os professores a darem aulas presenciais. Eu acho que se vai acontecer algum tipo de volta, mesmo que não seja de todo mundo, né, de 100% dos alunos, eu acredito que isso só vai acontecer em agosto. Né? A gente já está praticamente no final de junho, é meio improvável. Então acompanhem aí as notícias, acompanhem a página do Instagram do governo do estado do Ceará para vocês obterem informações. Tá bom? Falando de política, né, de político, nós encontramos aqui com Sócrates, novamente, que na aula passada nós já falamos um pouco sobre ele, vou relembrar algumas coisas para a gente inserir novas. Antes disso, queria só esculhambar o cachorro aqui do meu vizinho, que só late na hora que eu estou dando aula. É impressionante. E dizer que no final nós teremos uma paródia, mais uma, segunda, né? Vocês que já copiaram o slide no caderno, que já viram o slide por completo, vocês sabem que lá no finalzinho tem uma paródia que a gente vai tentar cantar ela no finalzinho da aula. Tá bom? Na aula passada falamos a respeito de Sócrates, vimos que para a filosofia antiga, a filosofia de Atenas, Sócrates é considerado talvez o personagem principal, justamente porque ele divide a história da filosofia antiga em 3 momentos: antes, durante e depois de Sócrates. Sócrates era uma figura humilde, era uma figura simples, e mesmo assim vivia rodeado de discípulos. Sócrates tinha muitos alunos, dos quais ele não cobrava nada, diferentemente dos sofistas. Alguns alunos que tinham maiores condições, eles doavam por conta própria algumas coisas para Sócrates, geralmente comida, ou convidava ele para jantar, almoçar, mas Sócrates não recebia nenhum tipo de pagamento. Na realidade, o Sócrates, ele considerava que os bens materiais não traziam a felicidade humana. Existiam outras coisas que possibilitariam uma felicidade mais autêntica, uma felicidade mais real do que os bens materiais. Porque os bens materiais, assim como o nosso corpo, eles se acabam. Então, se os bens materiais se acabam, significa que a nossa felicidade acaba junto com eles. Então, Sócrates ele não era muito apegado. Ele pregava a simplicidade. Tá? O Sócrates, que era uma figura bem peculiar, ele afirmava também ser um parteiro. O Sócrates afirmava ser um parteiro. Mas ele dizia que não era um parteiro tal como a mãe dele era, né? Ele afirmava isso de si mesmo porque estava fazendo uma homenagem para sua mãe, que era parteira, que ajudava as mulheres a parirem as suas crianças. Só que o Sócrates ele não era um parteiro de crianças, ele era
um parteiro de ideias, ok? Um parteiro de ideias. Essa expressão, parto de ideias, ela surgiu a partir de um método que Sócrates criou para ajudar as pessoas a pensarem de maneira melhor. Vou repetir. Esse termo, parto de ideias, ele surgiu a partir do método que Sócrates criou para ajudar as pessoas a produzirem suas próprias ideias. Eu vou levar vocês até aqui, porque tem uma pessoa batendo no portão e eu quero ver quem é. Tá bom? Só um minutinho. Diga. Você quer botar um pouco na rede? Quero não, amor. Obrigado, viu? Vendendo rifa. Uma hora dessa, na hora da minha aula, meu irmão. Atrapalhar o cão. Outro dia eu botei um ponto na rifa dessa menina. Ela não veio me dizer nem quem foi que ganhou. Eu vou botar de novo, né? Muito Que difícil. babado, hein? Enfim. Então eu tava falando aqui da mãe do Sócrates. Então, gente, a mãe do Sócrates, que era uma parteira, acabou, de uma certa forma, influenciando a atividade do filho. Influenciando de maneira simbólica. Porque o Sócrates dizia que ele também era um parteiro, mas um parteiro de ideias. Como é que funcionava esse parto das ideias? O Sócrates, ele identificou que geralmente as pessoas conversam sobre assuntos dos quais elas pensam ter o domínio, mas na verdade elas não têm. A gente conversa sobre assuntos que a gente pensa conhecer, mas na verdade a gente conhece muito pouco, a gente conhece de maneira superficial. É muito comum a gente falar sobre amor, sobre beleza, sobre política. A gente pensa que domina todos esses assuntos. Só que o Sócrates, através desse método chamado parto das ideias, que se a gente for traduzir para o grego, a gente vai encontrar o termo maiêutica. Maiêutica, traduzindo, significa parte das ideias, é a mesma coisa, né? Mas, através desse método, o Sócrates, através de perguntas simples, faz com que a pessoa, além de reconhecer os limites do seu pensamento, faz com que ela produza pensamentos novos. E aí, o Sócrates, ele, que era um indivíduo, inclusive, que, como a gente falou na aula passada, né? Inclusive, se você perdeu a aula passada, assista, porque você não vai entender essa se você não entender a aula passada. Então, Sócrates, inclusive, era visto assim como um cara meio chatinho, né? Que se metia na conversa dos outros, sempre fazia muitas perguntas. E os filósofos, de maneira geral, eles são conhecidos por fazer perguntas, por questionar, por duvidar das coisas. Eu falei isso com vocês na primeira aula, não sei se vocês lembram, que filosofar não era decorar um monte de frase bonita e ficar postando no Instagram ou no Facebook. Mas filosofar é o ato de questionar o mundo, a si mesmo. Filosofar é o ato de duvidar. Você não está filosofando quando você está afirmando. Você está filosofando quando você está perguntando. Que diferente, né? Por isso que um dos símbolos da filosofia é aquele homem sentado pensando na vida, né? Com a mãozinha no queixo. Então, pessoal, o Sócrates, ele dividiu a maiêutica em 2 passos, certo? O primeiro passo, ele deu o nome de ironia. E como é que funciona a ironia? A ironia é o ato de fazer perguntas para que os interlocutores admitam sua ignorância. Então, tem 2 pessoas conversando sobre um tema, o Sócrates entra e começa a fazer perguntas sobre aquele tema. Até que a pessoa chegue num ponto em que ela não saiba responder.
porque ela não tem argumento suficiente para responder aquilo. Por exemplo, duas pessoas conversando sobre política, aí uma das pessoas diz: rapaz, para mim todo político é corrupto. Aí o Sócrates vai passando: eu não pude deixar de reparar na sua conversa, mas você falou que todo político é corrupto. Mas para você, o que é a corrupção? Aí a pessoa: olha, para mim a corrupção é você enganar as pessoas. É você fazer uma coisa de errado. Beleza. Só mais uma pergunta, vai dizer o Sócrates. Você acha que, às vezes, a gente não é capaz de enganar as pessoas para fazer o bem? Às vezes eu posso mentir, não para fazer o mal, mas, inclusive, para evitar o mal. Aí a pessoa pode dizer: talvez um dia a gente minta, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Ou simplesmente para fazer o mal. Aí o Sócrates: só mais uma pergunta, mas então significa que talvez o fato de ser corrupto, o fato de enganar as pessoas, não seja algo tão ruim? Aí a pessoa: rapaz, eu não sei nem o que eu estava falando mais, ó. Se perde, não consegue mais responder. Então, o Sócrates, ele vai inserindo a dúvida, ele vai fazendo perguntas, até que a ironia se concretize, que é o primeiro passo. Fazer com que a pessoa admita sua própria ignorância. Desse primeiro passo, do ato de fazer perguntas, de sempre andar fazendo perguntas por aí, o Sócrates ele vai receber o título de homem mais inteligente de Atenas. Né? Um sacerdote chamado Oráculo de Delfos vai dizer que o Sócrates é o homem mais inteligente de Atenas. E até mesmo o próprio Sócrates se impressionou, porque o Sócrates ele nunca deu assim discursos, ele só discursou no dia da morte dele, né? Que depois a gente vai ver com mais calma. Mas o Sócrates era homem simples, era homem de fazer perguntas. Como é que ele era o mais inteligente se ele só fazia perguntas? Aí depois ele próprio descobriu. E daí, dessa descoberta, surge a sua frase mais famosa: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, o fato de eu saber que eu não sei de tudo me coloca à frente daqueles que acham que sabem, mas na verdade não sabem. Me coloca à frente. Portanto, o Sócrates ele era o homem mais inteligente porque ele sabia que não sabia de todas as coisas. Ao contrário de muitas pessoas que não sabem de todas as coisas, mas nem disso elas sabem. Então, esta frase do Sócrates, eu só sei que nada sei, é uma demonstração de humildade, de que nós, antes de conhecer uma coisa nova, precisamos reconhecer a nossa ignorância. Precisamos reconhecer que não sabemos de tudo e que temos a necessidade de conhecer coisas novas. O segundo passo da maiêutica consiste no parto das ideias, certo? É a parte em que o Sócrates vai continuar fazendo perguntas, só que de uma forma que os seus interlocutores, as pessoas com que ele está conversando, sejam capazes de produzirem suas próprias ideias. Ideias novas, belas, justas e mais próximo possível da verdade. Só que não é o Sócrates que vai dar essa resposta para a pessoa. É a pessoa, através do seu raciocínio, que vai ter que formular um novo conceito daquilo que ela pensava saber anteriormente. Ou seja, a resposta para aquilo que ela estava buscando já estava dentro dela. Só que estava em uma parte que nem mesmo ela sabia que existia. Então,
tem duas pessoas conversando sobre política, o Sócrates aplica o primeiro passo da maiêutica, que é a ironia, né? Fica fazendo perguntas, né? O que é a política, o que é a corrupção, até que a pessoa perceba que não tem muito domínio do que está dizendo. Depois, o Sócrates vai conduzindo a conversa para que a pessoa produza ideias verdadeiras. Por exemplo, você não acha que o bom político, a sua principal característica, é esquecer um pouco de si para pensar nos outros? Aí a pessoa, nossa, Sócrates, eu nunca tinha pensado desse jeito, com certeza. E aí a pessoa vai desenvolvendo o argumento, vai desenvolvendo a percepção, vai transformando a sua opinião em um conhecimento verdadeiro, certo? Opinião é algo raso. Opinião é algo que não serve para justificar nada. Agora, a verdade, o conhecimento verdadeiro, esse serve em todos os lugares. E era isso que o Sócrates acreditava. O Sócrates, diferente dos sofistas, ele não acreditava na opinião, ele acreditava no conhecimento verdadeiro, um conhecimento que servisse para todo mundo. Porque a opinião, cada um tem a sua e acabou. Mas o conhecimento verdadeiro não. Aquilo que é verdadeiro serve para todo mundo. E aquilo que é verdadeiro já está dentro de nós, nós só precisamos descobrir. Precisamos encontrar uma forma de acessar essa verdade que existe em nós. E é desse pensamento que vai surgir a segunda frase mais conhecida do Sócrates, que é: conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Olha que frase, pessoal, genial. Olha que frase linda. Olha que frase emocionante. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, antes de conhecer, presta atenção no que eu vou te dizer agora, presta atenção. Antes de conhecer o universo, o oceano, os deuses, a matemática, antes de conhecer tudo que existe, tudo que está ao teu redor, volta a tua concentração para ti mesmo. Tem gente que conhece mais o mundo, as coisas, do que a si próprio. Gente que não sabe quais são suas próprias qualidades, gente que não sabe quais são seus próprios defeitos, gente que não sabe quais são suas limitações. Como é que você faz uma pessoa feliz? Como é que você faz outra pessoa feliz se você não consegue saber o que te faz feliz? Se você não consegue se fazer feliz, como é que você transfere isso para outra pessoa? O mundo está cheio de gente infeliz, angustiada, porque as pessoas não tiram um momento para elas. O Sócrates, ele tinha uma prática muito interessante, que era a prática da meditação. Ele era capaz de passar um dia inteiro parado em pé, meditando, sem conversar com ninguém, sem comer, sem nada. Simplesmente tentando ouvir a voz da sua consciência, que ele chamava de daimon. Daimon, a gente chama de, é o que é a consciência. Quantas vezes no dia, na semana, no mês, a gente para ouvir só os nossos pensamentos? Quantas vezes no dia, na semana, no mês, a gente desgruda do celular, a gente desgruda da televisão, a gente desgruda da família, dos amigos, do namorado, da namorada e para ouvir o que a gente está pensando? Quantas vezes a gente faz isso? A vida, ela tá tão rápida, tá tão corrida, tá tão louca, que até a mensagem de voz você pode acelerar 2 vezes.
como se o que a pessoa está dizendo não tivesse muita importância. Você quer que passe logo. Você quer que a vida passe logo. Entende? Então, Sócrates ele faz um apelo. Agora, para você conhecer a si mesmo, não adianta você olhar no espelho. Para você conhecer a si mesmo, é necessário você tentar enxergar além daquilo que você vê. Porque aquilo que você vê é só um corpo. Isso que vocês estão vendo agora, se vocês estão me vendo, isso que vocês estão vendo é só o meu corpo. Quem eu sou de verdade, não dá para ver. Não com esses olhos. Talvez com os olhos da filosofia. Talvez com os olhos da alma. Talvez com os olhos da essência. Mas com esses olhos aqui, de carne, não dá. Então, conhece a ti mesmo. As respostas das perguntas que a gente quer fazer, ou que a gente faz, essas respostas já estão dentro de nós. Por que a gente não tem acesso a essas respostas? Porque a gente não se conhece. Então, Sócrates era um parteiro de ideias, porque ele ajudava as pessoas a parirem essas ideias. Ok? Todo mundo entendeu, gente? Tem alguém vivo aí? Sim, É emocionante, né, não? A filosofia de Sócrates. E outra, gente, deu pra entender, deu pra entender. Muito e louco. outra, ele nunca Deixou muito escreveu. reflexivo. Dava para eu abrir uma igreja, sabia? Vocês iam ser os meus fiéis. Como é que chama, mano? Aquele negócio? Na igreja católica é a hóstia, né? Na minha igreja ia ser. Na minha igreja ia ser um golinho de cerveja e. Mas você só podia ir quando tivesse 18 anos, né? Ia ser um golinho de cerveja e um coraçãozinho de frango assado. A comunhão. Santiago, o pastor de Camusim. Ave Maria. Beleza, gente. Então, maiêutica, se eu botar na prova, o que é a maiêutica? Aí vocês respondem. Maiêutica foi o método utilizado por Sócrates para ajudar as pessoas a parirem as suas ideias. Era dividida em 2 passos. O primeiro passo, Sócrates fazia perguntas para ajudar as pessoas a reconhecerem a sua ignorância. No segundo passo, Sócrates encaminhava perguntas para ajudar as pessoas a produzirem suas próprias ideias. Essas ideias que as pessoas produziam, elas tinham um compromisso com a verdade. Aqui, pessoal, a gente vai entender o porquê da briga, do conflito entre Sócrates e os sofistas. Vocês devem lembrar que, para os sofistas, a verdade é relativa. Lembram disso? A principal frase dos sofistas era: o homem é a medida de todas as coisas. A gente viu até o exemplo: se uma pessoa chega em Camusim e diz que é quente, e outra pessoa chega em Camusim e diz que é frio, as duas estão falando a verdade, porque cada uma delas teve uma vivência diferente, então, na opinião delas, elas estão certas as duas. A verdade é relativa, depende de cada um. Só que para o Sócrates, a verdade, ela é uma coisa só. Então, ou Camusim é quente ou Camusim é frio. Entende? Existe uma verdade. Existe uma verdade por trás. Existe uma essência. Né? E essa verdade, ela não pode ser desprezada. Essa verdade, ela não pode ser colocada de lado. Porque, como Sócrates falou, a verdade, ela é aquilo que nós devemos buscar. E é muito diferente. Porque o nosso corpo, presta atenção no nosso corpo. Presta atenção em tudo que é feito de matéria. Tudo que é feito de matéria, pessoal, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tem um começo, um meio e um fim. Não é verdade? As plantas têm começo, meio e fim, as rochas, os animais e a gente.
Só que nós, seres humanos, temos uma diferença grande em relação às outras coisas. Sabe qual é a diferença? A gente tem alma, a gente tem essência. Tem uma parte de nós que está dentro de nós, só que quando esse corpo morrer, quando ele se acabar, a alma vai continuar viva. Ela é eterna. Então Sócrates, ele diz que nós devemos nos concentrar nas coisas da alma e não nas coisas do corpo. Ou seja, nós devemos nos concentrar naquilo que é verdadeiro, mas naquilo que é verdadeiro de verdade. É uma redundância, né? Por exemplo, amor ou paixão? O que é que vocês preferem? Amor ou paixão? Alguém sabe qual é a diferença entre amor e paixão? Alguém? Mais alguém? Amanhã é dia dos namorados, né? Amor e paixão. Você tem amor ou tem paixão pelo seu namorado ou namorada? Estão com medo de falar só porque está sendo gravado? Rapaz, eu não sei explicar muito bem, não. Eu vou explicar bem direitinho para que vocês nunca mais esqueçam. A palavra paixão, ela deriva de uma palavrinha grega chamada pathos. P-A-T-H-O-S, pathos. Sabe o que é que significa pathos? Doença mental. Quando você está apaixonado, você fica doente. Porque paixão é desejo. E desejo é querer. Certo? Então, quando você está apaixonado, você simplesmente desenvolveu um desejo. Uma vontade de ter aquilo que você não tem. Quando você não o corpo da pessoa. Você não deseja a pessoa, o corpo da pessoa. Você é atraído por uma espécie de algo que é sobrenatural, você não sabe nem explicar. Às vezes a pessoa, ela fez até algo muito ruim, mas você continua amando. Talvez você nem esteja perto da pessoa. Talvez você nunca tenha beijado, tocado a pessoa, mas você ama de uma maneira inexplicável. Por isso, pessoal, na visão de Sócrates, não existe amor à primeira vista. Porque só existe amor onde existe verdade. E só existe verdade onde existe conhecimento. Como é que você vai conhecer alguém que você não conhece? Como é que você vai amar alguém que você não conhece se amor é também conhecimento ao mesmo tempo? Entende? O que pode existir é paixão à primeira vista. Amor não. Amor demora. O amor se constrói no dia a dia. Porque o amor está ligado à verdade. E a verdade é coisa de alma. A verdade, ela é eterna. O amor, quando é verdadeiro, é eterno. Não acaba com qualquer besteira. É universal. É o mesmo em todos os lugares. É imutável. Não muda com o tempo ou as circunstâncias. É justa, boa, bela. Está na alma, na essência. Portanto, o teu corpo não pode produzir amor. O teu corpo só pode produzir desejo e paixão. O que produz amor, o que produz verdade é a alma. Certo? Nossa, que romântico, né? O professor tá quase um filósofo. Quase não, eu sou um filósofo, gato. Agora, olha essa frasezinha aqui que eu tirei da internet. A verdade dói apenas uma vez. A mentira dói a cada vez que se lembra. Então você pode viver aí sua vida priorizando os teus desejos, colocando as vontades do teu corpo à frente das necessidades da tua alma, mas vai chegar num ponto, vai dizer Sócrates, que a vida vai cobrar o preço.
E aí o preço é esse aí, ó. A verdade dói, mas só dói uma vez. Depois você se liberta. Sabe aquela frase da Bíblia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É isso. A mentira dói a cada vez que se lembra. Era isso que o Sócrates ensinava para os seus discípulos. Ao contrário dos sofistas, que ensinavam os jovens a discursar, a participar da assembleia, mas não estavam preocupados com a verdade. Para eles, tanto importava, ó, voltando aqui um pouco no slide, os sofistas estavam preocupados com a doxa, com a opinião, somente com o formato daquilo que se dizia. Sócrates não. Sócrates estava preocupado com a episteme. O que é que significa episteme? Verdade, conhecimento verdadeiro. Em tempos de fake news, em tempos em que candidatos se elegem às custas de fake news, é muito importante a gente ter um compromisso com a verdade. Não é porque eu gosto de um candidato político, eu acho ele bonitinho, que eu tenho que acreditar em tudo que ele diz. Desconfiem de tudo, gente. Desconfiem dos políticos, desconfiem de vocês, dos namorados e namoradas de vocês, até da família. Porque às vezes a família, por conta da criação, tem um pensamento um pouco atrasado em relação a algumas coisas. Então nós temos que aprender a nos amadurecer por conta própria. Agora, apesar de Sócrates ter o pensamento tão bonito, ter um pensamento tão educacional, de ter ajudado tantos jovens a sair da ignorância, ele foi condenado à morte, gente. Sócrates foi condenado à morte. E esse é um fato que assemelha também a vida de Sócrates à vida de Jesus, como falamos na aula passada, algumas semelhanças. Jesus foi crucificado, condenado à morte. Sócrates também foi condenado à morte. Não foi crucificado, mas a forma que Sócrates morreu foi sendo obrigado a beber veneno em praça pública, né? Aqui está uma pintura que representa esse momento, né? Os discípulos de Sócrates, que queriam que ele fugisse, mas ele não quis fugir, porque o Sócrates ele não tinha medo da morte. Para o Sócrates, a morte era apenas uma passagem, porque para ele a alma é eterna, o corpo dele poderia morrer, mas a alma nunca morreria. Então ele não tinha medo da morte, e ele defendeu as coisas que ele acreditava até o fim. Só que os juízes da época o condenaram e ele bebeu veneno, um veneno chamado cicuta. Vocês podem anotar aí, ó. Deixa eu botar aqui no chat. Veneno chamado cicuta. Então ele bebeu esse veneno e com o que narra Platão no livro, Platão diz que Sócrates afirmou que começou a adormecer do dedão do pé até o último fio de cabelo da cabeça. E aí ele não sentiu mais nada e morreu. Foi uma morte rápida. Agora, as acusações... Coloquei não, viu, Carlos? Eu tirei só o print das pessoas. As acusações de Sócrates foram muito injustas. A primeira acusação foi a de corromper a juventude. Olha só. Sócrates estava ajudando os jovens e foi acusado de corromper a juventude. Talvez os inimigos de Sócrates, sofistas, alguns homens que eram muito poderosos, políticos, talvez tivessem e ainda continuem tendo medo de jovens que pensam, de jovens que são críticos, de jovens que não aceitam qualquer coisa calados, de jovens que refletem, de jovens que gostam de leitura, de jovens que gostam de filosofia. Para vocês terem uma ideia, gente, a filosofia foi tirada do ensino médio pelo governo militar na década de 70 e ela só voltou para o ensino médio no ano de 2008. Se vocês tivessem feito o ensino médio entre o ano de 71 e 2008,
vocês não teriam cursado filosofia. A segunda acusação, criar e adorar outros deuses que não os da cidade. Vocês lembram que eu disse que Sócrates se comunicava com a voz da sua consciência, que ele chamava de daimon? Pois é, disseram que isso era criar um outro deus diferente daqueles que existiam em Atenas, né? Apolo, Poseidon e tal. Então Sócrates foi condenado de maneira injusta por isso. Ok? Nos encaminhamos para o final da nossa aula. E aí, gente, nessa parte, eu vou precisar que vocês cantem aí. Não precisa ligar o microfone, tá bom? Mas essa é a segunda paródia que a gente vai ver. É uma paródia que eu criei para resumir um pouco esse conteúdo e ajudar vocês a memorizarem os conceitos. Tá bom? Essa música eu fiz em cima de uma música da Anitta. Não sei se todos vocês conhecem. Meiga e Abusada. Vocês Quem que não conhecem conhece essa música? essa? É mais ou menos assim essa música, ó. Peraí. Eu posso conquistar tudo que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar. Tá fazendo tudo que eu mando, achando que logo vai me ter. Acho que vocês devem conhecer. Aí eu vou cantar aqui umas 2 vezes, vou repetir. Depois eu mando o vídeo para vocês, o vídeo só da paródia, para vocês tentarem aprender aí em casa. Quem quiser me mandar o vídeo cantando, pode mandar, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Eu vou te mandar agora um papo sério que aconteceu lá na Grécia Antiga. Sócrates, com toda a sua filosofia, sofistas ensinavam o homem a discursar a verdade para um eterna e imutável sim. Tem que ser também universal. Bem, anda sempre junto da virtude. Na polis o que vale é o racional. Tá fazendo tudo que eu mando, estudando sempre pra valer. Filosofia tem que refletir depois de ler. Para e conhece a ti mesmo, deste modo vai melhor viver. Sofistas relativizavam todo o saber. A verdade é relativa, é evidente, depende da vontade e também da ocasião. Protágoras se destaca, pois ganhava uma grana de montão. Tem mais, eu vou dizer, o homem à medida de todas as coisas, mas Sócrates discordava também dessa opinião. A essência que define esse mundo de matéria e ilusão. Refrão. Tá fazendo tudo que eu mando, estudando sempre pra valer. Filosofia tem que refletir depois de ler. Para e conhece a ti mesmo, deste modo vai melhor viver. Sofistas relativizavam todo o saber. Do começo, vamos lá. Só mais uma vez. Aí a gente encerra, beleza? Boa sexta-feira para todo mundo e bom fim de semana e boa prova. Vamos lá. Eu vou te mandar agora um papo sério que aconteceu lá na Grécia Antiga. Sócrates, com toda a sua filosofia, sofistas ensinavam o homem a discursar a verdade para um eterna e imutável sim.
tem que ser também universal. Bem, anda sempre junto da virtude. Na polis o que vale é o racional. Tá fazendo tudo que eu mando, estudando sempre pra valer. Filosofia tem que refletir depois de ler. Para e conhece a ti mesmo, deste modo vai melhor viver. Sofistas relativizavam todo o saber. A verdade é relativa. A verdade é relativa, é evidente, depende da vontade e também da ocasião. Protágoras se destaca, pois ganhava uma grana de montão. Tem mais, eu vou dizer, o homem à medida de todas as coisas, mas Sócrates discordava também dessa opinião. Essência que define esse mundo de matéria e ilusão. Tá fazendo tudo que eu mando, estudando sempre pra valer. Filosofia tem que refletir depois de ler. Para e conhece a ti mesmo, deste modo vai melhor viver. Sofistas relativizavam todo o saber. Obrigado, gente. Obrigado por ter ficado aí até o final. Arrasei, viu, Rayane? Um cheiro para vocês. Gostei, professor. E a frequência? Tem não, meu irmão. Tem não. Vou tocar Meiga e Abusada agora. Quem quiser ficar. Ora. Vou tocar aqui umas 3